Olá, como você está? Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência aqui no canal à nossa série sobre a vida dos santos, isso mesmo. E nós vamos falar hoje de um santo que é extremamente popular em nossos dias. Desde o nome dele, que passou a nomear crianças ultimamente, até mesmo medalhas, orações ligadas a ele. Ah, Muitas medalhas dele são colocadas nos crucifixos e tem uma oração de exorcismo privado, né? Uma oração para espantar todo o mal, espantar o demônio, né? Que é famosíssima, conhecida como a oração de São Bento. Ai, dei um spoiler. Claro, estava na cara, né? Você já sabia. Então, sem mais brincadeiras, sem mais demoras, vamos iniciar o estudo sobre o nosso santo de hoje. Lembrando que os santos, eles nos apontam em direção a Deus, são como faróis que nos apontam para Deus, né? Eles fazem parte da comunhão dos santos, são a igreja triunfante, são exemplos a serem imitados, porque se configuraram mais a Cristo, imitaram Cristo de forma mais plena. E temos santos em todos os estados de vida, né, gente? Santos casados, santos pais de família, santos da vida monástica, né, religiosos. Então, você pode inspirar a sua vida em todos eles e sem medo de não conseguir cumprir, porque dentro do seu estado de vida, né, Deus vai te pedir coisas diferentes do que pede a outras pessoas em outros estados de vida. Então, nós estamos seguros quanto a isso. Né, nos abandonarmos à providência divina, à graça de Deus, pedir que Ele nos infunda a sua graça para que nós alcancemos dentro da nossa rotina a santidade. E a santidade, Deus usa os meios de santidade exatamente ali, na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa casa, né, na nossa vida em família. Então, não é nada impossível, porque para Deus não há impossíveis e Deus, Ele deseja que nós alcancemos a santidade. Então, iniciando, nós vamos falar sobre São Bento, e que foi um dos santos mais influentes da história, né? E ele teve a sua vida registrada por um papa, que escreveu a biografia que nós vamos ler hoje, tá? São Gregório Magno, tá bom? São Gregório Magno foi papa num momento assim turbulento da igreja, ele é doutor da igreja também, tá bom? São Gregório ele foi teólogo, foi pastor, foi escritor da igreja, viveu um tempo de crise na Europa, logo após a queda do Império Romano. Então, muitos mosteiros estavam se tornando centros da fé, e aí ele escreve esse livro como uma forma de diálogo, né? O livro é um diálogo. Então, é uma forma de conversa espiritual com o seu discípulo. Esse é o segundo desses livros de diálogo, tá? Em que ele narra a vida de São Bento, o grande fundador do monaquismo ocidental, né? A vida monástica. Então, São Bento foi o autor da famosa regra de São Bento, né? Organizou a vida monástica com equilíbrio entre oração, trabalho, vida comunitária. Então, a expressão que a gente até conhece, né, atribuída a ele é obra elabora, né? Trabalha, ora elabora. Trabalha, ora e trabalha. Então, no livro São Gregório Magno, ele não faz uma biografia comum, né? Ele reúne episódios da vida de São Bento, como contando para esse discípulo, falando também da sua sabedoria espiritual, da espiritualidade de São Bento. Não são apenas fatos cronológicos, não é isso. A luta dele pela santidade, como que Deus agia através da vida desse grande santo. E mais do que contar uma história, essa obra aqui, que você está vendo aqui na minha mão, tá vendo aqui? É da... Aqui, ó, Editora Livre, tá bem? Impresso pela Gráfica Guadalupe, da coleção Clássicos da Espiritualidade Católica. Ele é muito acessível, é um livro que não é caro, ele é bem baratinho, e a obra é especial, revela o nascimento de uma espiritualidade que transformou a vida da igreja, que influenciou a história da Europa cristã, a história do mundo, né? Tivemos até um papa, né? O Papa Bento, tivemos papas que honraram Bento, e vários religiosos também, e pessoas comuns, como eu e como você, que muitas vezes,
usam uma medalhinha de São Bento, ou tem um terço com a medalha de São Bento. Olha que lindo esse terço aqui, olha. Tá vendo? E muitas vezes no crucifixo mesmo a gente tem aqui atrás de Jesus a medalha de São Bento, né? E também no verso, tá bom? A oração muito famosa, como eu disse, né? Todo mundo conhece. Você certamente já deve ter feito ela aí na sua casa. Então, sem mais demoras, vamos começar falando sobre esse santo que ajudou a mudar o rumo da civilização cristã, que influenciou tanto na sua vida e até hoje nos nossos dias, tá bem? Bom, eu vou, como sempre, né, nessas nossas conversas, acessar aqui o livro. Então eu vou citar algumas partes do livro. Se você não tem o livro, não tem problema, é só me acompanhar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, porque isso ajuda o YouTube a distribuir, né? Senão o YouTube acha que não é importante, relevante e fica lá perdido, tá bem? Então, essa é uma biografia de São Bento que nos é contada por meio de um diálogo, como eu disse, entre São Gregório e seu discípulo Pedro, tá bom? E já inicia o livro dizendo que ele procurou um lugar retirado, ele estava abatido, né? Procurou um lugar retirado onde pudesse ver com clareza tudo que o desagradava. Ele estava amargurado, em silêncio, por muito tempo, o São Gregório, tá? E esteve com ele o seu filho amado diácono Pedro. Então Pedro era um diácono, que desde novinho, desde a mais tenra idade, era ligado a ele, tá? Companheiro no estudo da palavra. E o Pedro, vendo que o coração dele estava angustiado, perguntou, falou, olha, o senhor está mais triste do que de costume, o que houve? E aí ele fala, olha, estou recordando do que foi outrora no mosteiro, como que era. E ele contemplava e lembrava disso, né, de forma assim, melancólica. E aí volta a minha lembrança, diz ele, a vida de alguns homens que de toda a mente deixaram este século. Vendo as alturas a que chegaram, fico sabendo quanto me encontro por baixo. Então, uma das coisas que o contato com a vida dos santos produz em nós é a humildade. Não deve produzir desânimo. Tem pessoas que ficam desanimadas. Eu mesma já fiquei, e às vezes fico, mas não é o correto. Puxa vida, eu peco tanto, eu erro tanto. Eu não consigo ser santa. Imagina uma mulher como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, como a Santa Teresa d'Ávila, ou um homem como São Bento, mas não é esse o objetivo. O objetivo é nós nos tornarmos mais humildes, vendo esses exemplos, e inspirados, sabendo que nós fazemos parte da comunhão dos santos com ele, né? Com eles, como eu disse no início, que eles são nossos irmãos, nossos amigos, e que se eles conseguiram, nós também vamos conseguir, porque Deus nos ama, tanto quanto os ama. Deus nos ama. Somos todos que estamos em Cristo, filhos do mesmo Deus. Então, ele pensou humildemente, né? Inspirou-se na humildade, ele, olhando a vida do santo, despertou nele uma humildade. E a Pedro diz que não sabia, que ignora, né, quem são essas pessoas. E Pedro pede que ele conte sobre a vida desses homens. E Gregório diz o seguinte, o que fiquei sabendo pela narração, ouvida de homens veneráveis, também eu narrei sem hesitação, seguindo um exemplo de santa autoridade, pois me é mais claro do que a luz que Marcos e Lucas aprenderam não por ver, mas por ouvir o evangelho que escreveram. Então, quando a gente pensa assim, mas tem que ser uma testemunha ocular, nem sempre, para falar da vida de alguém, nem sempre. Ele dá um exemplo aqui de Marcos e Lucas, né? Marcos narrou o que Pedro dizia e Lucas narrou o que Paulo dizia. Então, ele está dizendo isso, olha, eu vou narrar coisas que eu ouvi de testemunhas muito veneráveis, anciãos muito veneráveis, testemunhas fidedignas, e vou contar. E aí, o livro traz um prólogo na página 13 sobre um prólogo de São Gregório Magno ao segundo livro dos Diálogos, que é este livro aqui, né? Como eu disse, tem um antes dele. Então ele fala o seguinte, oriundo de nobre estirpe da província de Núrcia, fora encaminhado a Roma para o estudo das belas letras,
Por isso que ele é chamado São Bento de Núrcia. Vendo, porém, muitos nesses estudos rolarem pelo despinhadeiro do vício, recolheu logo o pé que quase pusera no limiar do mundo, no temor de que, tocando algo de sua ciência, viesse também ele a despenhar-se por inteiro no tremendo abismo. Desprezando, pois, tais estudos, deixou a casa e os bens paternos, e no desejo de agradar somente a Deus, procurou o santo hábito do monaquismo. Retrocedeu assim doutamente, ignorante e sabiamente insensato. Veja bem, doutamente ignorante, ele largou os estudos que ele estava indo fazer de belas letras. Sabiamente insensato, retrocedeu assim, doutamente ignorante, sabiamente insensato. Ou seja, ele largou os estudos, mas ele foi sábio. Ele viu que muitos amigos estavam se deixando levar pelo vício, e ele não queria isso para a vida dele, ele queria uma vida monástica, né? Religiosa, ele queria se devotar a Deus. Então ele diz que não conhece todos os feitos de São Bento, mas sabe pela narração de 4 discípulos seus. O primeiro, Constantino, que sucedeu São Bento na direção do mosteiro, Valentiniano, que regeu por muitos anos o mosteiro de Latrão, Simplício, que foi o seu segundo sucessor na direção da comunidade, ou seja, sucedeu Constantino, e Honorato, que até hoje nos tempos, lógico, de São Gregório, dirige o mosteiro, ou seja, até aquele momento dirigiu o mosteiro onde Bento antes viveu. Então, as pessoas ligadas ao mosteiro contaram para ele. No capítulo 1, ele diz o seguinte, que São Bento, deixando as humanidades, né, essas coisas do mundo, resolveu procurar um lugar ermo. Bom, e aí ele chegou a uma localidade chamada Enfide, e ficou morando junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Um dia, a ama pediu às vizinhas que lhe emprestasse um crivo para limpar o trigo. Tendo, pois, deixado descuidadamente sobre a mesa, o crivo caiu e se quebrou, partindo-se em 2 pedaços. Logo que voltou e o encontrou nesse estado, a mulher começou a chorar muito aflita por ver quebrada a vasilha que tomara de empréstimo. Quando, porém, o piedoso e bondoso jovem Bento encontrou a ama chorando, compadecido de sua dor, pegou os 2 cascos do vaso e, levando-os consigo, entregou-se à oração com lágrimas. Quando se ergueu da oração, viu junto de si o crivo de tal forma íntegra que nenhum vestígio se podia descobrir da fratura. Então, pronta e carinhosamente consolou a ama, devolvendo lição o vaso que levara em cacos. Ele já começa com esse milagre, e a gente citou aqui, e é uma boa reflexão do seguinte: às vezes a gente espera coisas muito extraordinárias, mas o santo ele é movido por amor. Vendo uma serva, uma ama, que na sua simplicidade quebrou um vaso que pegou emprestado, ele restaura o vaso. É um milagre, ele ora a Deus por causa daquelas lágrimas. Então, o santo, ele é movido ao amor. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, ela diz o seguinte, que ela não sabia escolher o que ela queria. Ela dá um exemplo de quando ela era criança, as irmãs trazendo bonequinhas, né? E ela falando, escolhe. Aí ela pegou toda a cesta lotada de bonecas, saiu andando e falou, quero tudo. E ela relembra esse fato nos escritos dela, e ela diz que ela queria tudo, e ela queria realizar grandes feitos para Jesus, por muito amá-lo. E aí ela descobre a misericórdia de Deus, tá? Ela é das primeiras santas, se não a primeira, a falar de forma tão precisa sobre a misericórdia de Deus, influenciando santas posteriores. E ela, nesse afã de querer ser tudo, ela se via tão pequena e ela descobre também a pequena via. Bom, como eu sou muito pequena, meu elevador é Jesus, meu elevador para o céu. Jesus é o meu tudo. Então o que eu serei? Eu serei o amor, e assim serei tudo. O amor, ele é o vínculo de todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo fala, quando vai falar, né, de diversos dons que há na igreja, ele fala, olha, mas o mais excelente é a caridade. Caridade é amor em movimento. É o amor. Então, quando ela diz, eu serei o amor, ela diz, ela percebe assim, eu serei tudo.
que Deus é amor. Então, movido pelo amor, diante daquelas lágrimas, São Bento realiza esse primeiro milagre. A vasilha ficou por muitos anos exposta aos olhares de todos, pendendo à porta da igreja, até estes tempos dos lombardos. Então, São Gregório vive num momento de invasões bárbaras, principalmente dos lombardos, de fim do Império Romano. Os lombardos ainda estavam invadindo ali o império. Olha que momento atribulado, né? Então, até este tempo dos lombardos, aqui a gente tem até uma noção histórica, né, do período que ele está vivendo, tão conturbado. São Gregório, tá bem? Não São Bento, São Gregório. Vamos lá. Mas o Bento não queria os louvores do mundo, não queria. E aí ele fugiu ocultamente da ama e foi dar a um retiro deserto. Então, vendo que ele realizou um milagre, ele estava ali sendo de alguma forma venerado, ele saiu e foi para um lugar chamado Subiaco. Subiaco. Distante de Roma, cerca de 40 milhas. E lá brotou uma água fresca e transparente, que correndo com abundância, primeiro forma um grande lago, do qual deriva afinal um rio. Como se Deus tivesse criado para ele ali um córrego, um rio para ele poder beber, né? Então, brotou ali uma água fresca, tá? Que formou um lago e depois derivou um rio, na presença de São Bento ali. Ele encontrou na fuga um monge chamado Romano, tá? Então ele conhece esse monge chamado Romano, que guardou o segredo, tá? Lhe prestou ajuda e serviu com o que podia. Então essa é a primeira interação dele com outras pessoas ali, depois que ele resolve, né, ser uma pessoa, um eremita, uma pessoa solitária. Chegando a tal lugar, o homem de Deus recolheu-se a uma apertadíssima gruta, onde morou por 3 anos, ignorando todos, excetuando um monge romano, que vivia num mosteiro próximo, tá bom? Então, ele levava a Bento, em determinados dias, pão, para o consumo de Bento, né? E do alto da pedra ele fazia descer o pão pendurado a uma corda comprida, porque Bento não estava tendo contato com ninguém, então descia aquele alimento ali. Um dia, porém, o antigo inimigo, Satanás, invejando essa caridade, esse amor, e a refeição do outro, quando viu descer o pão, jogou uma pedra e quebrou a campainha. Romano, não obstante, não desistiu de prestar por meios aptos o seu serviço. No entanto, Deus Todo-Poderoso queria, de um lado, descansar Romano do trabalho e, de outro, exibir aos homens, para exemplo, a vida de São Bento, a fim de que brilhasse como lâmpada sobre o candelabro, iluminando todos os que estão na casa. Por isso o Senhor dignou-se de aparecer a certo presbítero que morava longe e acabava de preparar no dia de Páscoa a própria refeição. E disse-lhe, olha o que Deus, aparecendo a um presbítero, diz, a um padre, prepara as delícias para o teu próprio gozo, enquanto o meu servo em tal lugar, deu o lugar, né, a descrição, é atormentado pela fome. Aí o sacerdote se levanta, e no próprio dia da solenidade da Páscoa, com os alimentos que preparara para si, sai na direção indicada, procurando o homem de Deus, que é São Bento, através dos montes escarpados, até que o achou escondido na gruta. Depois de rezarem, assentaram-se bendizendo a Deus Todo-Poderoso, e após suaves colóquios, conversas sobre a vida eterna, o recém-vindo disse essas palavras, Eia, tomemos alimento, porque hoje é Páscoa. Respondeu-lhe o homem de Deus, sei que é Páscoa, pois mereci a graça de te ver. Olha só, ele estava ali sem relógio, né, gente, sem calendário. E ele soube que era Páscoa por conta de Deus ter enviado essa graça a ele. Então louvaram ao Senhor, tomaram um alimento, né? Alguns pastores vindo ali também viram São Bento entre arbustos, vestidos de pele, e julgaram que fosse um animal selvagem. Mas quando ficaram conhecendo o servo de Deus, muitos se converteram, né, para uma vida piedosa, e assim o nome de São Bento, o nome Bento, foi se tornando conhecido pelos arredores. Então já teve contato aqui com o Romano, com o sacerdote, e agora com pastores que o viram, e começaram a espalhar a fama dele. Já tinha a questão do vaso, né, aquele milagre. Então o nome de Bento começou a ser conhecido, e começou a ser visitado por muitas pessoas que traziam refeição, tá, e ouviam, tá, palavras da boca do santo, né, a pregação, ouviu a pregação de São Bento. Uma vez, ele passou pela sua primeira grande tentação,
quando apareceu para ele aves pretas, né, conhecidas como melros, aves pretas, esvoaçando em torno do seu rosto. E começaram a chegar tão perto do santo que ele poderia apanhar com a mão. Em vez disso, ele fez o sinal da cruz e o pássaro se afastou. Desaparecida, porém, a ave seguiu-lhe grande tentação carnal, qual nunca experimentara. Então, ele entendeu que ele era um emissário de Satanás, fez o sinal da cruz, se afastou, estava quase bicando o rosto dele ali, e ele começou a sentir uma tentação carnal. Conhecer outrora certa mulher que o espírito maligno lhe fazia por essa ocasião voltar aos olhos do espírito, inflamando de tal modo o coração do servo de Deus a lembrança de sua formosura, que seu peito mal podia conter as chamas do amor, e que quase pensava em abandonar o deserto vencido pela paixão. Então, a tentação, na verdade, ela não é um sinal de que Deus não nos ama, pelo contrário, né? A tentação é um selo, um anel. A gente falou isso sobre o livro de São Francisco, né? Que Deus dá aos seus, permite que passem os seus amados. Porque quando a gente vence a tentação, a gente conhece essa força de Deus em nós, agindo através de nós e por meio de nós. Então, vendo ao lado de si crescerem densas moitas de urtigas, diz aqui, contemplado pela graça celeste, voltou a si. O que eu disse, né? Sempre a graça de Deus que nos dá força contra a tentação. E aí ele viu essas moitas de urtigas e espinhos e atirou-se despido a essas pontas. E ele saiu dali ferido em todo o corpo. E assim ele expulsou do corpo, pelas feridas da carne, a chaga do espírito, converter a dor em dor, a volúpia. Ou seja, ele mortificou a carne, né, para sair dessa tentação. E muitas vezes a gente também na nossa vida ordinária, não fazer isso, mas a gente pode mortificar a nossa carne de uma forma que nem machuque dessa forma, mas a gente pode. E é o que se faz muitas vezes, né, muitas pessoas fazem na quaresma, na mortificação por meio de jejuns, de abstinências, né, entre outras formas possíveis, mas que, logicamente, né, não causem tanta dor, porque os grandes santos, como São Francisco, se jogou na neve, nu, né, a gente falou no vídeo sobre São Francisco, que está aqui no canal, é só você acessar, e São Bento, que se jogou num arbusto cheio de espinhos. Então tá. Gregório diz o seguinte, lembrando que ele está conversando com Pedro, é evidente, Pedro, que já na juventude ferve a tentação da carne, mas depois dos 50 anos arrefece o calor do corpo. Então, para os mais velhos fica essa consolação, né? Muitas vezes os mais jovens sofrem muitas tentações, especialmente ligadas à volúpia, né? Que foi o caso aqui, a luxúria, o desejo carnal. Mas graças a Deus, com o passar dos anos, e a gente reclama tanto, né? Tô ficando mais velho. Mas muitas coisas vêm, né? A sabedoria e esse arrefecimento das paixões carnais. Mas temos que vencer. Às vezes a paixão não é luxúria, não está ligada ao sexo, mas pode estar ligada ao poder, ao dinheiro. Aliás, esses 3 elementos, eles costumam ser elementos de grande tentação. Sexo, poder e dinheiro, então precisamos estar vigilantes. No capítulo 3, copo de vidro quebrado com o sinal da cruz. Essa é famosa, eu vi inclusive na internet há pouco tempo um vídeo curto sobre isso. Página 22. Não muito longe dali, havia um abade, um mosteiro, cujo abade falecera. Toda a comunidade foi ter então com o venerável Bento. Já conheciam a fama dele, chamando para que ele fosse abade lá. Bom, São Bento, né, relutante, recusou por muito tempo, mas afinal, vencido pelos pedidos, as pessoas implorando, ele cedeu. E aí os monges ali começaram a perceber que, sob o comando deste novo abade, que é São Bento, eles teriam uma vida mais rígida, estavam tendo uma vida mais rígida. O ilícito já não lhes era permitido. E como lhes doía abandonar os antigos hábitos, achando eles dura a obrigação de meditar coisas novas na sua mente velhas, alguns deles tramaram a morte do abade Bento, tentativa de assassinato. Deitaram-lhe veneno ao vinho. Quando apresentaram ao pai um copo de vinho cheio de veneno,
Sentado à mesa, o copo da bebida pestífera para ser abençoado segundo o costume da casa, Bento estendeu a mão e fez o sinal da cruz. A este gesto, o vaso que estava distante estalou e fez-se em pedaços, como se naquela taça de morte tivesse dado, em vez da cruz, uma pedrada. Então, olha que interessante. Peraí. Olha que interessante. A própria oração de São Bento, a gente diz, bebe tu mesmo teus venenos, né? Bebe tu mesmo teus venenos. Então, você tem aqui esse milagre que muito provavelmente inspirou essa oração, né? Em que ele faz o sinal da cruz, um copo de bebida envenenada e o copo se rompe, se quebra. Então, depois disso, ele volta à vida dele reclusa, né? A solidão dele. E solidão é encontrar-se consigo mesmo. É o que nos diz aqui São Gregório. Ele diz, olha, ele pôs-se a viver consigo mesmo. Tá? Solidão é encontrar-se consigo mesmo. Cansando-se em lidar cada dia com a incorreção de outros, ele cuidaria menos de si próprio e desta forma talvez viesse a perder-se a si, sem achar a outros, explica São Gregório. Então, se ele ficasse ali como abade, cuidando dos outros, ele ia perder-se de si mesmo. Ele está explicando para o Pedro, e também para você e para mim. Pois quando somos arrastados muito fora de nós pela agitação do pensamento, continuamos a ser nós mesmos, mas não estamos em nós mesmos, porque deixamos de olhar para dentro de nós e vagamos pelas outras coisas. Então, quando você é hiperativo, como eu sou muitas vezes, a gente se perde nas coisas. A gente precisa de momentos de solitude. Veja bem, quando você está no seu trabalho, você sai, você chega em casa, você tem mais trabalho. E quando chega o seu final de semana, te enchem de lazer. E aí você tem mais trabalho. Sim, trabalho. Mais enfado e cansaço. É necessário que você tire tempo para oração, para meditação na palavra de Deus, para leitura orante das Escrituras, ler e meditar, para rezar, para ler livros devocionais, histórias e vida dos santos, escritos deixados por eles. Isso enriquece a alma. E aí você se encontra com Deus. E se encontrando com Deus, você se encontra consigo mesmo. Tá bem? Você vai para o lugar certo. Então, ele voltou a si quando ele estava sozinho. Tá? E ele, São Bento, ele tinha esse zelo de nunca deixar que lhe divagasse fora o olhar da mente. A mente dele estava sempre voltada para Deus e para uma introspecção, para a santidade. Essa é a vida do eremita, do solitário. Nós, no nosso estado de vida, também podemos fazer isso, se organizarmos os nossos tempos, o nosso tempo e as nossas prioridades. Então a gente fala, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler. Tá, quais são suas prioridades? Você está assistindo série? Então a prioridade é a série. Você tem que ir para a academia, mas se você está só indo para a academia, então sua prioridade é só o corpo físico. Você pode balancear esse tempo. Tudo tem que ser balanceado, sem deixar de cuidar do corpo, cuidar da mente. Mente sã e corpo são. E ele diz assim, São Gregório, de dois modos, Pedro, somos levados para fora de nós. Ou caímos abaixo de nós mesmos pela queda do pensamento, ou somos transportados acima pela graça da contemplação. O venerável Bento, naquela solidão, viveu só consigo, enquanto se manteve dentro da clausura do pensamento, pois todas as vezes que o ardor da contemplação o raptou para as alturas, ele se deixou, sem dúvida, abaixo de si mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando você olha para fora de si mesmo, na contemplação, você é transportado acima de si. Acima de si. Então, tá tudo bem, porque você também olha para o lugar certo. Porque você se deixa abaixo de si mesmo. A sua carne você deixa abaixo do seu espírito que está elevado em contemplação. Certo? Então, eu vou reler. Enquanto se manteve dentro da clausura do pensamento, solitude, tá? Ele viveu só consigo.
Todas as vezes que o ardor da contemplação o raptou para as alturas, ele se deixou, sem dúvida, abaixo de si mesmo. Bom, ele se reservou para trabalhar em outra parte com maior proveito. Ele não é que deixando ali o mosteiro, ele, não vou fazer mais nada. Ele se deixou trabalhar em outra parte com maior proveito. Página 26. Como o santo homem, vivendo muito tempo naquela solidão, crescesse em virtude e milagres, foi reunindo muitos no lugar para o serviço de Deus Todo-Poderoso. Pôde assim construir, com a ajuda de Jesus Cristo, Senhor Onipotente, 12 mosteiros, em cada um dos quais colocou 12 monges, sob um abade instituído. Então, agora sim, ele instituiu os mosteiros, né? Do jeito dele, com a regra dele, tá? E colocou 12 monges, tá? Sob um abade instituído. Então, 12 monges e um abade, 12 monges e um abade. Consigo, porém, conservou alguns poucos que julgou conveniente que se formassem ulteriormente em sua presença. Conservou alguns discípulos consigo. Por esse tempo também começaram a fluir de Roma pessoas nobres e piedosas, que lhe davam os filhos a fim de que os criasse para Deus Todo-Poderoso. A fama dele crescendo. Então foi então que Equício fez a entrega de Mauro e o nobre Tertulo a de Plácido, flores das esperanças paternas. Mauro, adolescente que se distinguia pelos bons costumes, começou a prestar auxílio ao mestre, enquanto Plácido ainda se achava em idade infantil. São duas crianças que foram deixadas com ele ali, um adolescente e uma criança. Certo? Bom, em um dos mosteiros que construiu ao redor, havia certo monge que não conseguia ficar em oração. E ele vai lá e diz assim, olha, vocês não estão vendo quem puxa esse monge para não orar? Então, depois de dias de oração, Mauro, o monge, o viu, ao passo que Pompeniano, pai do mosteiro, não o conseguiu. No dia seguinte, saindo do oratório depois do ofício, o homem de Deus topou com o dito monge em pé do lado de fora. Então eles estavam procurando o monge, um viu, o outro não viu, São Bento o encontrou. E com uma vara bateu-lhe de rijo por causa da cegueira do seu coração. Desde esse dia, o monge nunca mais se deixou induzir por esse espírito que não deixava ele orar. Porque quando ele ia orar, ele via um espírito. Ele via alguém. Tá? E aí ele nunca mais se deixou induzir por esse espírito. Tá bom? Ele rezando, ele era arrastado por esse espírito que o puxava na orla do hábito. Então, quantas vezes, né, nós nos deixamos seduzir por tantas coisas e não oramos? Se São Bento estivesse perto de nós, ele ia nos dar uma varada na cabeça. Ele não está, mas a gente tem que pensar, tem alguma coisa aqui que eu preciso sacudir. E a gente ora, e uma das orações para espantar o mal, né, uma oração muito poderosa, muito linda, é a oração de São Bento, certo? O mal, ele é expulso no nome poderoso de Jesus. Então, você pode expulsá-lo em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido, sobre a vida sua e de quem você tem autoridade, porque o inimigo é legalista. Então, segundo ensinos da igreja, né, de padres, não é interessante você se meter a expulsar demônios dos outros. Isso cabe ao padre exorcista. Os exorcismos privados, nós mesmos podemos fazer, com algumas orações específicas, não são todas. Uma delas é a oração de São Bento, o breve de Santo Antônio. Procurem na internet, né? A oração de São Bento, o breve de Santo Antônio. Outras orações de exorcismo privado, né? Em que você pode exorcizar aquilo que você tem autoridade. Você, a sua casa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha. Pessoas do seu ciclo de parentesco, de grau de parentesco direto, tá bem? Nada de se meter na rua exorcizando, porque você pode não ser legalista, mas o diabo é. E aí o que acontece? E é o cuidado da igreja de nos ensinar isso. O diabo pode vir em retaliação, né, contra essa pessoa que exorcizou. Então temos pessoas ordenadas para fazerem isso. Agora, exorcismos privados, qualquer padre pode fazer.
um exorcismo privado, não um exorcismo solene, são essas orações de cura, de libertação, que eu citei, né, e algumas outras permitidas pela igreja, mas exorcismo solene, somente, né, o padre exorcista, com a ordenação dele específica para isso. Certo. Capítulo 5, a água que brotou de uma pedra no alto do monte. Dos mosteiros que Bento edificara, na mesma região, 3 ficavam em cima de rochedos de montanha. Era por isso muito penoso aos irmãos descer sempre ao lago para buscar água. Tá? Então o mosteiro ficava no alto de um monte, eles tinham que descer ao lago, buscar água e subir de novo. Tanto mais que o declive do monte constituía grave perigo para todos aqueles que, cheios de medo, por ele desciam. Às vezes um monge mais idoso também era bem perigoso. Reuniram-se então os irmãos desses 3 mosteiros e foram ter com o servo de Deus Bento, dizendo: é-nos penoso ir todos os dias ao lago buscar água, e por isso é necessário mudar de lugar os nossos mosteiros. Bento os consolou com brandura e se despediu. Na mesma noite, porém, com o menino Plácido de Assis, né, que a gente já citou, subiu ao rochedo do monte e ali orou por muito tempo. Acabada a oração, colocou no dito lugar 3 pedras como sinal, e sem que os outros percebessem qualquer coisa, voltou ao seu mosteiro. No dia seguinte, tendo os irmãos voltados à sua presença para tratar das dificuldades da água, assim lhes falou: ide e cavai um pouco o rochedo no sítio em que achardes 3 pedras sobrepostas. Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer brotar água até naquele cume da montanha, para poupar-vos o cansaço de tão grande caminhada. Ora, indo eles à pedra do monte, indicada por Bento, encontraram-na já gotejante. E quando nela cavaram uma cova, esta logo se encheu de água que brotou com tanta abundância que ainda hoje corre em quantidade e serpeja desde o pico até as faldas da serra. Ou seja, o Bento orou junto com o seu discípulo e água brotou ali onde Deus indicou para ele, né, onde ele botou as 3 pedras. Temos também outras semelhantes, por exemplo, um ferro que volta ao próprio cabo, tá bom? Um ferro soltando do cabo caiu no lago e a água era profunda e não havia esperança de recuperá-lo. Perdendo a ferramenta, a pessoa correu trêmula para o monge Mauro e narrou o que aconteceu. O monge Mauro falou para o servo de Deus, o Bento, que encaminhou-se para o lugar, tomou da mão, né, do homem o cabo e mergulhou no lago. Na mesma hora o ferro subiu do fundo e entrou no cabo. E disse: eis, trabalhe agora e não fiques triste. Semelhante, né, àquele primeiro milagre que foi também para uma serva, para uma ama, né, que no exercício da sua função estava triste. Porque falhou. Às vezes parece uma coisa boba, né, mas as coisas naquela época eram bem mais caras, bem mais raras. E não é bobo, é um trabalhador que ele ficaria privado do seu trabalho. Esse milagre lembra muito um milagre da Bíblia, né, de Eliseu, que faz flutuar também um machado, né, que cai na água. Então, interessante, né? Deus às vezes ele repete algumas coisas, ele pega alguns milagres, algumas coisas semelhantes à Bíblia, ao que temos na Bíblia, e ele repete ao seu bel prazer, quando ele bem entende, quando ele quer. Bom, Plácido um dia saiu para tirar águas do lago. Outro milagre. O livro é dividido em vários e vários milagres, tá? Os capítulos são curtinhos, vendo aqui? E são milagres narrados. Às vezes 2 páginas por capítulo, como esse aqui, no caso. Então, saiu para tirar água, o monge Plácido, que era jovem, né? E quando mergulhou a vasilha que segurava, o fez que ele mesmo, caindo, o acompanhou. A correnteza logo o colheu e levou para o meio do lago. O homem de Deus estava na cela e no mesmo instante teve notícia do acidente. Olha só, ele estava lá longe. No mesmo instante teve notícia do acidente, chamou Mauro depressa dizendo: irmão Mauro, corre, pois o menino, o Plácido, que foi buscar água, caiu no lago e já está longe, levado pela corrente. Provavelmente ele teve essa revelação ali do próprio Deus, né? O livro não disse, alguém contou para ele. Diz que na mesma hora do acidente ele soube. Coisa admirável e não vista depois do apóstolo Pedro. Olha só. Tendo pedido e recebido a bênção, Mauro saiu ligeiro, movido pela ordem do pai, Bento, e nisso correu sobre as águas, pensando que ia por terra.
até o ponto onde chegará o menino arrastado pela onda. Agarrou pelos cabelos e voltando também a curso rápido. Logo que pisou na terra, voltando a si, olhou para trás e viu que corria em cima das águas. E como não podia presumir que isso deveras tivesse acontecido, cheio de admiração, temeu o fato. Voltando ao pai, contou-lhe o sucedido. O venerável Bento começou então a atribuir o caso não aos próprios méritos, mas à obediência de Mauro. Este, porém, replicando, dizia que era devido somente ao mandato do pai, que não tinha consciência daquele prodígio que sem saber praticara. Nessa amistosa contenda de humildade, o Bento falando, Mauro, foi por causa da sua obediência que você andou sobre as águas. O Mauro falando, não, padre Bento, foi por sua causa, pela sua fé, porque eu nem vi que eu estava andando sobre as águas, eu só percebi depois. Então, nessa amistosa contenda de humildade, sobreveio como árbitro, como juiz, o menino, Plácido, que fora salvo, o qual assim falou. Aspas, quando eu era arrebatado das águas, via sobre a minha cabeça a melota do abade e contemplava-o a tirar-me das águas. Ele viu Bento tirando das águas e não Mauro, como se Bento tivesse ido ali em espírito, junto com Mauro. Então, Bento também andou sobre as águas, né, em espírito ali. E ele estava dizendo claramente que o milagre Deus realizou por meio do Bento, né? Então, olha que coisa, mais uma vez um milagre semelhante ao da Bíblia, né, no Novo Testamento, no caso São Pedro, quando anda sobre as águas. Mais um caso de veneno, gente. A inveja é algo muito feio, né? Muito feio. E São Bento foi vítima de inveja, né? Como às vezes nós que fazemos muito pouco somos também. Mas que coisa feia atentar contra um homem desse, e já vai ser o segundo atentado. Já aqueles lugares estavam em grande extensão, abrasados do amor de Jesus Cristo. Então, muitos cristãos abandonavam a vida secular e iam para ali, viver ali. Como é costume dos maus invejar aos outros, o bem da virtude que eles mesmos não procuram praticar, eis que o padre de uma igreja próxima, chamado Florêncio, avô do nosso subdiácono Florêncio, olha lá, eles ainda tinham um contato com um descendente desse Florêncio, subdiácono Florêncio, perdão. Tocado de maldade, né, começou a ter ciúme de Bento. E aí ele tentava impedir as pessoas que queriam visitá-lo. Ele foi obcecado pela inveja que chegou a enviar de presente ao servo de Deus um pão envenenado. O homem de Deus recebeu agradecido, mas não lhe ficou oculta a peste que estava ali no pão. Deus revelou para ele. Então acontecia que a hora da refeição, costumava vir da floresta próxima um corvo que recebia pão das mãos do Bento. Quando então chegou, como de costume, esse corvo, o homem de Deus lançou-se diante dele, né? Lançou diante dele o pão envenenado e deu-lhe esta ordem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma este pão e atira num lugar tal que não possa ser achado por ninguém. O corvo, então, de bico e asas abertos, começou a esvoaçar e crostar em redor do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus ordenava repetidas vezes, leva sem medo, e vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico e, levando, partiu. Ao cabo de 3 horas, voltou sem o pão, que lançara fora, e recebeu das mãos do homem a ração costumeira. Vendo o venerável pai que o coração daquele sacerdote se inflamava de ódio contra a sua vida, mais se conduía dele e de si mesmo. Então, vejam bem, a gente viu no vídeo sobre São Francisco, e a gente sabe isso pela iconografia de São Francisco também, que São Francisco ele tinha muito poder sobre a natureza. Deus tem com poder sobre a natureza agir através de São Francisco. Então, Francisco, ele atraía os animais, ele mandava embora, ele mandava vir, mandava a cigarra cantar, o fazão não comia se não estivesse perto dele, a lebre queria ficar no colo dele, o lobo foi embora, que estava atemorizando a cidade porque ele mandou, e por aí vai. São Bento também teve esse carisma, né? E esse dom da parte de Deus. Nesse episódio, do pão envenenado, em que ele pede ao corvo para levar o pão embora. O Florêncio, esse padre invejoso, ele continuou
tá, as suas artimanhas e introduziu no quintal do mosteiro em que estava Bento 7 moças nuas. Me lembrou também Balaão na Bíblia, né? Balaão introduz no arraial, eles não sabiam, né, o rei Balaque, ele não sabia como vencer Israel, e Balaão fala, olha, só tem um jeito, que Deus é com eles. Se você fizê-los infiéis, Deus vai abandoná-los. E aí ele introduz mulheres, né, no arraial israelita, e muitos se deitam com aquelas mulheres, trazendo ali problemas espirituais, uma grande peste também, perda de homens morrendo, enfim. E aí Finéias mata essa prostituta cultual, né, que estava fazendo isso, e o homem que estava com ela também, quando ele pegou, e aí acaba o problema. Então ele introduz no quintal essas moças nuas, que de mãos dadas dançaram diante deles por muito tempo. Vendo isso da cela e temendo a queda dos discípulos mais jovens, Bento, né, ele se dava conta de ser o único motivo da perseguição e acabou por ceder à inveja. Nomeou os superiores e distribuiu os irmãos pelos mosteiros que edificara, e levando consigo alguns poucos monges, mudou de domicílio. Ficou com medo da tentação ali para os monges mais novos e se mudou. Tão logo, porém, o servo de Deus se esquivara humildemente dos ódios de Florencio, e já Deus onipotente castigava este de terrível forma. Olha o que aconteceu com Florencio. Ele vendo o monge partir, né, São Bento partir com os monges, ele estava no terraço lá, todo vaidoso e sentindo prazer naquilo. E o terraço ruiu. Enquanto permanecia ilesa o resto da casa, e esmagou Florencio. Então, a Bíblia diz, a vingança pertence ao Senhor. Nós não devemos nos alegrar, né, do mal contra os nossos inimigos. O próprio Bento se lamentou terrivelmente esse incidente, né, porque ele era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz, a Deus pertence a vingança. Nós não devemos nos vingar, nós devemos orar pelos nossos inimigos. E às vezes a pessoa passa da medida de tal forma que Deus mesmo dá um basta. Mas não é motivo para nós nos envaidecermos nem nos alegrarmos. E é isso que o próprio Bento mostra com a sua vida. O discípulo do homem de Deus, chamado Mauro, julgou que deveria imediatamente anunciar o fato ao venerável pai Bento, que apenas caminhara umas 10 milhas, e disse-lhe, volta, pois o presbítero que te perseguia morreu. Ao ouvi-lo, prorrompeu Bento em fortes lamentos, tanto pela morte do inimigo, como pela alegria que com ela teve o discípulo. Ele ficou triste porque Mauro estava alegre com a morte do inimigo. E também se entristeceu pela morte do Florencio. Do fato seguiu-se que Bento impôs uma penitência ao discípulo, pois este, ao contar o ocorrido, ousara regozijar-se pelo fim do inimigo. Né? A gente lembra muito o rei Davi também, que quando foi muito perseguido por Saul, né, nunca fez mal a Saul, ele fugiu. Ele poderia ter matado Saul, ele cortou até um pedaço da capa de Saul para mostrar, olha, eu poderia ter te matado, meu pai, mas eu não fiz isso. Também mais tarde, disputa de trono, o filho de Saul, chamado Esbozete, queria o trono. E o trono era de Davi, ele já tinha sido ungido por Samuel há muito tempo, perseguido por Saul, Saul morre. E aí alguém achando lá que Davi ia se alegrar com isso, cortou a cabeça do filho de Saul e levou para Davi. E o Davi puniu essa pessoa com a morte. Então, ele sempre dizia, longe de mim, né, maltratar o ungido do Senhor. Florencio, por mais que fosse iníquo e mau, ele era ungido do Senhor, ele era um padre. E mesmo que não fosse, Bento não se alegrava com a desgraça alheia. Pelo contrário, e aí ele impôs uma penitência para o Mauro, que estava alegre com isso. Pedro diz assim, são admiráveis e estupendas as coisas que dizes. Com efeito, na água que brotou da pedra, vejo Moisés, conforme Números, capítulo 20, verso 11. Milagre da água que brotou da pedra. Olha como Pedro faz essa relação com a Bíblia. Né? As relações que eu estou fazendo aqui, eu não fiz da minha cabeça. O próprio livro traz pra gente, nessa parte. No ferro que voltou do fundo da água, Eliseu. O milagre que fez Eliseu, que eu citei para vocês, em 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 7. No caminhar sobre as águas, Pedro, conforme Mateus 14, 29. Na obediência do corvo, Elias,
Sempre tinha um corvo que alimentava Elias. Elias estava em depressão, entrou na caverna e um corvo levar pão para Elias, mandado por Deus. 1 Reis 17, verso 6. No luto pela morte do inimigo, Davi, 2 Reis 1, 11, 18, 13. Como posso avaliar? Esse varão foi cheio do Espírito de todos os justos. Porque o Espírito Santo de Deus é um só. É ele quem realiza a obra na vida dos santos, da Bíblia e os de depois da Bíblia, os modernos e os passados. Tanto é que quando um santo era venerado em vida, aclamado, ele não aceitava essa veneração. Ele dizia o seguinte: quem faz milagre é Deus. A gente vê São Felipe Neri, São Padre Pio, de Pietrelcina. Quem faz milagre é Deus. Ele tinha a humildade de saber que não era o poder dele, que era o poder de Deus nele, agindo através dele, por graça e misericórdia. Bom, mudando aí, saindo o santo homem então para outras paragens, mudou de lugar, né? Teve outros afrontos contra ele, né? Outras maldades cometidas contra ele. Ele teve um lugar fortificado chamado Cassino, tá? E aí em cima tinha uns antigos, as pessoas antigas, um templo, onde, segundo o costume dos primitivos gentios, Apolo era venerado por insensata multidão de camponeses, ou seja, idolatria. O lugar fortificado era um lugar que tinha muita idolatria. Então cresciam por toda parte em torno dos bosques consagrados ao culto dos demônios, onde a turba insana dos infiéis, ainda naquele tempo, oferecia sacrifícios sacrílegos. Oferecia sacrifícios ali muitas vezes humanos, né? A gente sabe que o culto aos deuses pagãos envolvia muitas vezes mortes de virgens, de bebês, mortes em geral. Bom, chegando a tal lugar, o homem de Deus, São Bento, despedaçou o ídolo, derrubou tudo ali, incendiou os bosques, estabeleceu no próprio templo de Apolo a capela de São Martinho e a capela de São João. E chamava a fé, por contínuas pregações, aquela multidão que morava ali. Não podendo suportar tudo isso em silêncio, o antigo inimigo, quando o livro se chama O Antigo Inimigo é Satanás, oferecia seus olhos do santo não mais ocultamente ou em sonhos, mas em visão manifesta. Ele via Satanás. Que também os irmãos lhe podiam escutar os gritos, sem todavia lhe discernir a figura. Então, Satanás irado começou a aparecer, São Bento via, ouvia, os demais irmãos só ouviam Satanás. Então, aparecia diante dos seus olhos, hediondo e envolto em chamas, com a boca e os olhos chamejantes, e parecia investir contra ele. O que dizia, todos ouviram. Primeiro, chamava Bento pelo nome, já que este não respondia, logo começava a falar um monte de abobrinha. E assim é que, ao chamá-lo de Bento, e vendo que não obtinha resposta alguma, imediatamente acrescentava: maldito e não Bento, que tens tu comigo, por que me persegues? Considerando agora os novos combates do antigo inimigo contra o servo de Deus, a qual aquele quis fazer guerra, mas acabou por proporcionar, sem querer, ocasiões de vitória. Isso acabava enaltecendo, né, o apostolado de São Bento, né? O inimigo chamando ele e os outros ouvindo. Maldito e não Bento, que tens tu comigo, por que me persegues? Quando ele combatia a idolatria, significava o quê? Né? Então crescia a fé. O tiro saía pela culatra, graças a Deus, como sempre, graças a Deus. Bom, além disso, teve uma enorme pedra que foi levantada por oração, né? Olha que legal. De novo, ele ajudando as pessoas trabalhando, as pessoas trabalhavam, ora, elabora, ora e trabalha. Os irmãos trabalhavam na construção do mosteiro, tinha uma pedra enorme que eles tinham que levantar para a obra. Não conseguiam resolver, ia se juntando um monte de gente, nada. E mandaram comunicar a dificuldade ao homem de Deus, que rezando expulsasse o inimigo, porque eles falaram: gente, o inimigo deve estar sentado em cima dessa pedra, porque já tem 2, 3 homens, não conseguem remover. Então ele veio, orou, deu a bênção, e a pedra foi erguida, tá? Como se não tivesse peso algum. Foi erguida facilmente, depois da bênção impetrada. E teve um incêndio imaginário numa cozinha, gente.
Ao homem de Deus pareceu oportuno cavarem a terra naquele mesmo sítio. E sucedeu que, cavando muito fundo, os irmãos encontraram um ídolo de bronze. Atiraram-no para longe, indo mesmo cair por acaso na cozinha. Em consequência, viu-se de repente sair fogo do lugar, e pareceu aos olhos de todos que o prédio da cozinha era devorado pelas chamas. Como jogando água para apagar o fogo, fizessem grande vozerio, o homem de Deus, atraído pelo ruído, aproximou-se, considerando então que o fogo estava somente nos olhos dos irmãos e não nos seus, baixou logo a cabeça em oração e, chamando assim os irmãos que via iludidos pelo incêndio fantástico, admoestou-os a persignarem os olhos para que percebessem estar ileso o edifício da cozinha e deixassem de ver as chamas imaginárias que o antigo inimigo lhes sugeria. Então, quantas vezes, né, nós somos assombrados, às vezes, pela nossa imaginação sugerida por Satanás, pesadelos, e até sobre isso Deus tem todo o poder, né? E usa os seus para terem poder. A importância da água benta, nesses casos, é tremenda. E existe uma fórmula, que eu não sei se você conhece, que é a água benta exorcizada com sal exorcizado. E se mistura tudo. Essa fórmula é poderosíssima para o exorcismo. Por quê? Porque ela é feita com esse intuito de que essa água com sal, exorcizados, expulsem os demônios. A água benta, ela é poderosa. A água benta, ela renova as graças do batismo, de perdão de pecados veniais, ela nos recorda do nosso batismo, e ela é poderosíssima também para tudo. Mas existem alguns casos de infestação demoníaca. Infestação é quando o demônio está num determinado ambiente, né? Ou mesmo de obsessão demoníaca, né? Pensamentos intrusivos, pesadelos, que essa água é fantástica. E eu dou aqui o meu testemunho pessoal e falo por experiência própria, né? Quando eu me converti ao catolicismo, eu comecei a ter muitos pesadelos. Muitos pesadelos. Teve um determinado momento que eu comecei a ter muitos pensamentos intrusivos, pensamentos horríveis, que, aliás, já me assombravam às vezes, de tempos em tempos, desde quando eu era protestante. Só que não era muito claro o que era aquilo. Na pandemia, eu percebi, através de uma pregação que eu vi na internet de um pastor excelente, inclusive, que aquilo eram setas de Satanás. E com o padre Paulo Ricardo, eu aprendi que são pensamentos intrusivos enviados por Satanás, né? Ou seja, setas, mas com o padre Paulo Ricardo eu aprendi a lidar com eles. Né? Então, você abre os olhos, você sabe que aquilo não vem de você, você não precisa se atemorizar com isso, né? Não é um pecado seu, não é nada seu. São pensamentos horríveis. Por exemplo, bate em tal pessoa, você sabe que aquilo não vem de você. Né? O padre Paulo mesmo dá exemplos de pensamentos intrusivos que ele já teve, horríveis, que a gente sabe que não veio da mente dele. Ele dá o exemplo no curso de ter pensado em jogar, né? Veio na cabeça dele, olha, pega esse carrinho e joga nessa grávida, isso no supermercado. E a gente sabe o quanto o padre Paulo é aberto à vida. Aberto à vida não, né? Ele prega a abertura à vida, não porque ele é padre, se ele fosse um homem de família, sim, mas o quanto ele ensina isso. Então isso era uma seta de Satanás, isso não veio da mente dele. E aí logo você faz o quê? Repreende o inimigo, faz uma oração de exorcismo privado e não dê atenção a isso. Padre Leonardo Wagner fala muito disso também. Você trata como se fossem moscas. Você tem que dar atenção para pensamento. A mosca, você não vê ela pousar e fala, mosca, que linda, você só abana. Você só fala assim, isso não vem de mim. Né? Muitas vezes nem é necessário repreender o inimigo. Se você não ligar para ele, ele vai embora. Né? Em muitos desses casos, alguns não. E aí você abre o olho, olha para o que está acontecendo à sua volta, olha para a realidade. Então você começa a olhar, ali tem uma janela. Quantos vãos tem essa janela? Ah, tem um ar-condicionado. Quantas paletas tem esse ar-condicionado? Começa a pensar em coisas concretas. Padre Paulo também fala, você pode beliscar a sua mão. E foi isso que Bento fez aqui. Bento falou para eles, acordem, isso é uma miragem. Isso é um inimigo brincando com a mente de vocês para assustar vocês. Vocês lançaram o ídolo fora, o ídolo caiu na cozinha, parece que a cozinha está pegando fogo, não tem fogo nenhum. Claro que aqui é uma coisa extraordinária, que às vezes com a gente acontecem coisas muito mais brandas, mas que também atrapalham. E aí, sobre o meu testemunho aqui, as crianças começaram a ter pesadelo também.
E eu tinha visto no Padre Paulo, da água exorcizada, sal exorcizado. Um dado dia eu fui, já sabia dessa informação, mas não me atentei de usá-la. Fui num aconselhamento, né, com o padre Ricardo Passamani, salvo engano, sobrenome, da comunidade de Santo André Apóstolo, na Serra do Espírito Santo. Um padre maravilhoso, para aconselhamento, para tudo. Padre maravilhoso. Ele tem, inclusive, uma editora chamada Corações Católicos. E esse padre, eu falando para ele desses pensamentos, que eu não aguentava mais, os meus filhos estavam tendo pesadelo, crianças, eu estava tendo pesadelo, eles estavam tendo pensamentos intrusivos, coisas que eles nunca tinham relatado. Mãe, estou tendo uns pensamentos horríveis, não sei de onde vem isso. Ele me falou, eu vou te dar água e sal, água exorcizada com sal exorcizado. Eu vou te dar essa fórmula. Ele me trouxe uma garrafa deste tamanho. Aquelas garrafas de suco de uva de 2 litros. E eu falei, sim, eu sei, nossa, lembrei, o Padre Paulo ensinou isso no curso. Da plataforma do Padre Paulo, que é maravilhosa, recomendo. E a gente usou, e o problema acabou. Graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor. Uma parenta minha, não vou citar quem é, para não falar da pessoa, até porque eu não avisei, tinha pesadelos há anos, não conseguia dormir. Quando cochilava, mesmo que fosse assistindo televisão, tinha pesadelos. Eu dei a ela a fórmula, as orações de exorcismo privado, porque o Padre Paulo orienta, né? Claro, os padres orientam você usar a fórmula orando. Então você passa na testa, você pode botar um pouquinho, que é água com sal, no arroz, você não vai beber porque tem sal. Eu nem cheguei a consumir a água. Você asperge na casa orando. E aí o Padre Paulo fala para você fazer essas orações de exorcismo privado. A oração de São Bento, né, a oração do Breve de Santo Antônio, pesquisa aí, né? Aí você faz um Pai Nosso, as orações que você está acostumado, uma Ave Maria, enfim. E vai aspergindo e passa na testa de todo mundo, fazendo o sinal da cruz e tal. Fiz isso, acabou. Aí passei para essa minha parenta, as orações, a água, ela fez isso e acabou. E já passei para uma outra, também, minha parenta, que estava tendo um problema, que ela saía para andar com a bicicleta dela, acostumada a andar de bicicleta, nunca aconteceu nada, sofria um pequeno acidente de bicicleta, batia de cara no poste, é o carro que vem, eu não me lembro agora os detalhes, mas se machucava. E aí eu falei, passa na sua bicicleta. Então, glória a Deus, né, que não nos deixa sozinhos, e a gente não precisa ter medo da matéria. Isso não é um ídolo, isso não é um fetiche da fé. A matéria faz parte da criação de Deus. Deus criou a água, Deus criou o sal, e isso abençoado, Deus quis nos abençoar através de coisas concretas e materiais. E vamos usar, porque é uma grande bênção. Então, se você tem esse problema, você pode perguntar, procurar um padre que faça a fórmula, né? E com muita fé, fazer essas orações e aspergir. Continuando, o monge esmagado é restabelecido pela oração de Bento. Doutra feita, quando os irmãos, obedecendo a uma exigência da construção, levantavam um pouco mais certa parede, o homem de Deus conservava-se na cela aplicado à oração. Apareceu-lhe então o antigo inimigo, insultando, e deu-lhe a saber que ia ter com os irmãos no trabalho. Informado o homem de Deus, mandou-lhe a toda pressa um mensageiro dizendo, irmãos, agi com cautela, pois aí vai agora o espírito maligno. Mal acabara de falar o que levava a mensagem, já o mau espírito derrubara a parede em obras e sob os seus escombros esmagaram um jovem monge. Olha só. Esmagou um monge. Filho de certo oficial da corte, consternado todos e cheios de aflição, não pelo dano da parede, mas pelo esmagamento do irmão, correram a contar com profunda dor o desastre ao venerável pai Bento. Este ordenou-lhe que levassem o corpo dilacerado do rapaz. Só puderam levá-lo num manto, pois as pedras da parede lhe tinham triturado não só os membros, mas também os ossos. O homem de Deus mandou no mesmo instante que o pusessem em sua cela, sobre a esteira onde costumava rezar. A seguir, despediu os irmãos, fechou a cela e debruçou-se em oração, mais distante do que de costume, coisa admirável. Na mesma hora, o abade mandava novamente o jovem ao trabalho, são e forte como dantes, para que terminasse a parede com os irmãos. Aquele de cuja morte se queria aproveitar o antigo inimigo para zombar de Bento. Então, um milagre extraordinário, né? Extraordinário. A gente tem muitos, eu não vou ler todos os milagres, mas
ele fala que o Pedro, né, que habitava o espírito de Eliseu, né, nesse homem, porque ele conhecia até mesmo quem estava distante. Eliseu, um discípulo de Eliseu vai atrás de Naamã cobrar, né, presentes pelo milagre feito na cura da lepra. Deus usou Eliseu para fazer esse milagre. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ficou curado da lepra. Naamã se converteu assim, porque ele era de Damasco, não era judeu. E aí ele quer oferecer coisas ao Eliseu. Eliseu não aceita, mas aí o discípulo de Eliseu vai atrás dele e pede. Não, o profeta mandou eu vir aqui ter com o senhor e receber sim. Mas quando ele chega, quando ele chega na casa, né, de volta perto do Eliseu, Eliseu fala, olha, eu te vi, de onde você vem? Aí ele inventou, não, eu te vi quando você estava lá com Naamã pedindo coisa, tá bom? Então, o que vai acontecer? A lepra de Naamã vai se apegar a você e aos seus descendentes. Naquela mesma época, ele se apegou de lepra. E aqui acontece o quê? O irmão do monge Valentiniano, que comera em viagem. O monge Valentiniano tinha um irmão leigo, mas piedoso, o qual, para receber a bênção do homem de Deus e visitar o irmão, costumava anualmente ir em jejum de sua casa ao mosteiro. Certa vez, quando estava em viagem, associou-se a outro viajante que levava alimentos. Quando a hora ia adiantada, este disse, vamos, irmão, comer alguma coisa para não nos cansarmos no caminho. Mas aquele respondeu, longe de mim, não farei isso, pois sempre tive o costume de comparecer em jejum ante o venerável Pai Bento. Ouvindo essa resposta, o companheiro calou-se, mas depois, ter encaminhado mais um pouco, insistiu, e o que convidara tornou-se a calar, né, depois de insistir, o outro recusar, e consentiu em prosseguir mais tempo sem comer. Mas a hora foi tardando, né, e deram com um prado e uma fonte, e tudo mais que parecia agradável para o corpo. E aí disse o companheiro de viagem, aqui temos água, temos relva, temos lugar ameno, onde podemos recobrar as forças e descansar um pouco a fim de terminar em boas condições nossa marcha. Com os ouvidos afagados por essas palavras, os olhos seduzidos pelo lugar, o irmão de Valentiniano deixou-se persuadir pelo terceiro convite e consentiu finalmente comeu. À tardinha chegou ao mosteiro, levado à presença do venerável Pai Bento, pediu-lhe que o abençoasse, mas no mesmo instante o santo homem exprobrou-lhe o que fizera em viagem, dizendo, como é, irmão, que o maligno inimigo, que te falou pela boca do companheiro, não conseguiu induzir-te, nem da primeira vez, nem da segunda, mas da terceira convenceu-te e alcançou sobre ti a vitória que planejava. Reconhecendo então a culpa do seu fraco espírito, o visitante prosternou-se aos pés do santo, e tanto mais chorava e se envergonhava, quanto via que, apesar da distância e a sua falta fora cometida ante os olhos do Pai Bento. Ou seja, mesmo longe, as pessoas eram vistas por Bento. Bento tinha esse dom de Deus. No tempo dos godos, bárbaro, um rei chamado rei Tótila, que ouviu que o santo varão possuía o espírito de profecia, né, isso tudo foi se alastrando, né, esse conhecimento, dirigiu-se ao mosteiro e mandou anunciar sua vinda. Mas, o que Tótila fez? Ele tinha um espírito traiçoeiro, diz o livro. Cuidou de explorar se realmente Bento possuía espírito de profecia. Ele falou a um dos guardas da espada, chamado Rigo, depois de dar os próprios calçados e fazer vestir as vestes reais, ou seja, ele deu as vestes dele e os calçados para um servo, e falou que se apresentasse ao homem de Deus como se fosse o rei, né? Então, quis enganar Bento. Quando Rigo, ornado desses trajes e acompanhado do numeroso cortejo, entrou no mosteiro, o homem de Deus estava sentado de longe. Ao vê-lo chegar, quando já podia ser ouvido, gritou-lhe essas palavras, deixa, filho, deixa tudo que trazes, não é teu, né? Porque ele estava levando pagens, ele estava levando ele estava levando presentes, né? E as roupas deles, né? Púrpura, né? Para ser como um rei. Falou, olha, nada disso é teu. O Rigo caiu por terra no mesmo instante, encheu-se de pavor por ter procurado enganar São Bento, né? E também os que estavam com ele ficaram surpresos e não tiveram
nem a ousadia de acercar-se de bens, mas voltando ao seu rei, contaram, apavorados, que haviam sido descobertos. Bom, ele também profetizou, né, para esse rei Tótila, que descobriu que ele era um homem de Deus, um profeta. Quando se aproximou, ele prostrou-se por terra, o Tótila, e o homem de Deus mandou ele levantar-se. E ele não se levantava. Bento caminha até ele, levantou-se do chão, censurou-lhe as más ações e prenunciou tudo o que estava para lhe suceder. Aspas, muito mal cometes, já é tempo de pôr termo à iniquidade. Na verdade, entrarás em Roma, atravessarás o mar, reinarás 9 anos e no 10º morrerás. Então, foi uma profecia, né? Um dia, conversando o prelado com Bento sobre a entrada de Tótila em Roma e a ruína da cidade, disse aquele: por esse rei a cidade será dada de tal modo destruída que deixará de ser habitada. A cidade será de tal modo destruída que deixará de ser habitada. Ao que redarguiu um homem de Deus: Roma não será destruída pelos gentios, mas devastada por tempestades, raios, tormentos e terremotos. Definhará por si mesmo. Então, você tem aqui uma profecia, né? E diz aqui o livro, olha, os mistérios dessa profecia já não são mais claros do que a luz, pois vemos nessa cidade desmoronadas as muralhas, derribadas as casas, destruídas as igrejas pelo furacão, e contemplamos como em frequentes desabamentos vêm abaixo os edifícios, esfalfados de adiantada velhice. O discípulo Honorato, de quem tem o relato, não assevera ter ouvido do próprio santo, mas afirma que pelos outros irmãos lhe foi contado o que Bento disse. Seguindo, Bento tinha um espírito profético, tá? A gente agora já está no capítulo 16, e ele sabia o que se passava com os fiéis quando ausentes, o que comiam, o que bebiam, quantos copos, tá? Assim como o rei que trocou de vestes com o servo, assim como a gente já narrou aqui, né? E aí o livro vai trazendo aqui, no capítulo 16, outros exemplos, né? Sobre isso, que você adquirindo o livro, você pode ler todos os milagres. E Gregório diz o seguinte: o que está unido ao Senhor é um só espírito com ele, conforme 1 Coríntios 6,17. E Pedro diz, citando também a Bíblia: quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos, capítulo 11, verso 34. Parece muito incongruente que alguém ignore o pensamento daquele com o qual se tornou um só. Então, por que a profecia? Porque a pessoa se tornou um com Deus. Então, o pensamento de um é o pensamento de outro, está na mente do outro. Os santos varões, enquanto são com Deus uma só coisa, não ignoram os pensamentos do Senhor, diz São Gregório. É o mesmo apóstolo quem diz: qual dos homens conhece as coisas que são do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também as coisas que são de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11. Mas para mostrar que sabia das coisas de Deus, Paulo acrescentou: nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus. 1 Coríntios 2,12. E de novo diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus revelou por meio do seu Espírito. 1 Coríntios 2, 9 a 10. Certo? Então não é que o santo adivinha, é que o santo, sendo um com Deus, se configurando a Cristo, recebendo o Espírito Santo de Deus, o que Deus vê, o santo vê. Todo mosteiro diz o seguinte, ele faz uma predição da destruição do próprio mosteiro. Todo este mosteiro que construí e tudo que preparei para os irmãos, respondeu-lhe o homem de Deus, né? Ele está dialogando com alguém, será entregue aos gentios a juízo de Deus Todo-Poderoso. A custo pude alcançar que deste lugar me fossem poupadas as vidas dos habitantes. O que Teóprobo, que é essa pessoa que está conversando com o monge, ouviu em palavras, nós agora estamos vendo com os olhos, nos tempos que eles estavam, tá? Pois sabemos que o mosteiro foi recentemente destruído pelos lombardos, os bárbaros.
Então o mosteiro construído por Bento foi destruído pelos bárbaros, conforme ele tinha profetizado. Durante a noite, enquanto dormiam os irmãos, entraram ali faz pouco tempo e saquearam tudo, mas não conseguiram apoderar-se de um só homem. Então Bento tinha falado, né, que tudo ia ser destruído e que seriam poupadas as vidas dos habitantes. Assim Deus cumpriu o que prometera ao servo fiel Bento, embora entregasse os bens aos gentios, protegia as vidas. Certo? Muito bem. O barril oculto. Interessante. Um dia nosso exilarato, que conheceste já feito monge, está conversando aqui, foi por seu senhor encarregado de levar ao homem de Deus no mosteiro 2 desses recipientes de madeira, vulgarmente conhecido pelo nome de barris, cheios de vinho. O servo levou um e escondeu o outro no caminho. O espertinho falou, vou roubar um, vou entregar só um. O homem de Deus, porém, a quem não ficavam ocultos fatos distantes, recebeu o barril com palavras de agradecimento, acrescentando ao moço que se despedia. Aspas, cuidado, filho, não bebas do barril que escondeste, mas inclina-o com cautela e verás o que há dentro. Muito envergonhado, o jovem afastou-se do homem de Deus e, uma vez de volta, querendo submeter à prova o que ouvira, virou o barril e logo saiu de dentro uma serpente. Então o servo, exilarato, por aquilo que encontrou no vinho, sentiu pavor do mal que praticara. Lembrei do milagre de São Francisco de Assis, que você tem que assistir o vídeo aqui no canal, de novo, recomendo, que viu um dos discípulos de São Francisco, viu uma bolsinha com dinheiro e queria pegar. Achado não é roubado, né? Na cabeça do monge. Vou pegar, achado não é roubado. Só não falou essa frase, mas ele pensava isso aí. E São Francisco falou, não pega, não pega, eu quero, e insistiu. Ele falou assim, ó, deixa eu me retirar para orar. E orou para que Deus mostrasse o ardil, o engano de Satanás, a tentação que estava ali se propondo e que o discípulo ia cair. E aí ele fala, vai lá agora pegar o saquinho do dinheiro. E não tinha. Quando ele vira o saquinho, não tinha dinheiro, tinha uma serpente dentro. A mesma coisa aqui, tá? Tinha uma serpente dentro do barril de vinho. E que trouxe para ele ali um arrependimento, né? Pelo que parece aqui do texto. Ele também fazia bilocações, né? Padre Pio, Deus fazia bilocações, e também São Bento. Existia aqui, não longe do mosteiro, um povoado onde grande número de homens foram convertidos do culto dos ídolos à fé de Deus, graças às exortações do Bento. Ali viviam também algumas monjas. A tal lugar, o servo de Deus enviava frequentemente algum dos irmãos para exortarem aquelas almas, o qual, depois de alocução, aceitou a instância das monjas uns lenços. Então as monjas insistiram, leva uns lenços. Ele aceitou e escondeu debaixo do hábito. Apenas chegado ao mosteiro, começou o homem de Deus a repreendê-lo com a mais viva amargura, dizendo, como entrou a iniquidade no teu coração? O monge ficou atônito, pois esquecido do que havia feito, ignorava o motivo da repreensão. Bento então lhe disse, não estava eu presente quando aceitasse os lenços das servas de Deus e os guardaste debaixo do hábito? Prostrando-se logo aos seus pés, o monge se arrependeu da estultação e deitou fora as peças que escondera. Então, uma bilocação aqui, né? Ele estava presente. Capítulo 21. A farinha que aparece em época de fome. Então, tinha uma época de fome e ele, olha, vocês estão tristes, o espírito de vocês está abatido por falta de pão? E diz ele, hoje, na verdade, há muito pouco, mas amanhã tê-los-ei em abundância. E no dia seguinte, depois da palavra de Bento, né? Encontraram 200 módios de farinha em sacos diante da porta do mosteiro, sem que alguém até hoje saiba por quem Deus Todo-Poderoso os mandou levar. Vendo isso, os irmãos deram graça ao Senhor e aprenderam a não duvidar da abundância, mesmo em tempo de carência. Então os monges deram graças ao Senhor, tudo dá graças a Deus. E os próprios santos falam, dê graças a Deus. Quando vocês receberem uma bênção, dê graças a Deus. Mesmo que Deus use santos, use pessoas, Ele usa. Mas a graça é graças a Ele. É Ele quem faz a graça, é Ele quem faz o milagre. Então os monges deram graças a Deus por aquela bênção a partir da profecia de São Bento, da palavra dele.
É por disposição de grande bondade que Deus onipotente assim ordena as coisas, pois, ora dando, ora retirando o espírito de profecia, de um lado eleva às alturas a mente dos profetas e de outro lado a conserva na humildade, para que os mesmos, quando receberem esse espírito, saibam o que são por mercê de Deus, e quando não o têm, conheçam o que são por si mesmos. Então é o que a gente acabou de falar. Deus ensinava isso que eu estou dizendo para os próprios santos. Às vezes eles profetizavam, às vezes não. E eles reconheciam o que eles são, o que eles têm é por obra de Deus. A mesma coisa, e quando não tem, é a minha miséria. A mesma coisa acontece quando Deus envia consolações. A gente não deve achar assim, eu sou muito aplicada, eu sou muito aplicado, eu leio, eu rezo, eu estudo, eu vou à missa, eu comungo várias vezes da semana. Não. Tudo que a gente consegue fazer é por causa da graça de Deus. É pelas consolações que Deus envia. A fé que nós temos, a vontade, tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós, assim como foi na vida dos santos. E muitas vezes Deus envia a aridez, né? Ele retira as consolações de nós e também retirou de vários santos, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e por aí vai. É uma forma dele mostrar para esses santos também, né? Lembrar a esses santos de que toda a vontade de amar, de ser caridoso, de orar, tudo vem de Deus. De comungar, tudo vem do Senhor. E o que nós somos sem Ele? A nossa própria miséria. Então os santos perceberam isso muito bem. Isso não os deixava assim envaidecer. Né? Não deixava São Bento, não deixou esses santos que eu citei, e não deve nos deixar também envaidecer. Então se hoje você faz algo para Deus, se hoje você reza o rosário, saiba que a vontade de rezar o rosário de madrugada, de acordar, vem de Deus. A vontade de fazer algo de bom para Deus, vem de Deus. Capítulo 22. Olha só, ele traçou o plano do mosteiro em uma visão, tá? O homem de Deus apareceu. Olha que interessante. Um homem religioso pediu a Bento que mandasse alguns discípulos a uma propriedade que tinha perto de Terracina para construir um mosteiro. Bento escolheu alguns irmãos, instituiu-lhes o abade, que devia ser o seu prior, e prometeu-lhes o seguinte: ide, em tal dia irei também eu, mostrar-vos-ei em que lugar havereis de edificar o oratório, o refeitório dos irmãos, os aposentos dos hóspedes e tudo o que for preciso. Recebida a bênção, puseram-se a caminho. Nos dias seguintes, à espera ansiosa do dia marcado, prepararam tudo o que parecia necessário para receber os que podiam chegar com o grande pai. Eis, porém, que na noite em que começava a raiar o dia prometido, o homem de Deus apareceu em sonhos ao monge que ele constituíra abade e ao prior deste. E lhes foi designado minuciosamente cada um dos lugares onde deviam ficar alguma coisa. Deu lá a planta do mosteiro, tudo. O que ele queria em tal coisa, em tal lugar, o sofá aqui, não sei o que ali, a mesa colar. Quando despertaram do sono, contaram um ao outro o que tinham visto, mas por não darem pleno crédito à visão, aguardaram o homem de Deus na prometida visita. E esse não chegou no dia determinado, pelo que foram ter com ele magoados, e lhe disseram: esperamos, pai, que fosses como prometeras e nos mostrastes onde devíamos edificar o mosteiro, né, o que fazer, a planta, mas não foste. Ao que lhes disse, as aspas aqui de novo: por que, irmãos, por que falais assim? Acaso não fui conforme prometi? E quando lhe retorquiram, ele disse o seguinte, né, ficaram falando: mas quando o senhor foi? Quando? Ele respondeu: não vos aparecia um e outro quando dormis? E não vos mostrei, então, cada local do mosteiro? Ide, e como ouviste na visão, construí todas as dependências do mosteiro. Extraordinário, né? Ele sabia que estava conversando com outra pessoa em sonho e a pessoa ouvindo. Extraordinário. Gregório diz assim para Pedro, olha, na página 68. Tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Mateus 16, 19. O poder dos apóstolos de ligar e desligar obtêm-no hoje aqueles que, cheios de fé e santos costumes, ocupam o posto do governo sagrado, né? Os presbíteros, os bispos, enfim. Contudo, para que o homem, feito do pó da terra, goze de tamanho poder,
Veio do céu à terra o Criador do céu e da terra. E para que a carne julgue também os espíritos, Deus, feito carne pelos homens, deu-lhe o respectivo poder em sua liberalidade, pois a nossa fraqueza se levou acima de si próprio pelo fato mesmo de se ter enfraquecido sob si mesma a força de Deus. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um pouco dos sacramentos. Olha como é importante ler a vida dos santos. Eles nos direcionam para Deus, nos direcionam ao sacramento. Qual o sacramento aqui? O sacramento da reconciliação. Está falando de Bento, do grande poder de Bento. Olha, todos os padres ordenados, os bispos, eles têm o poder. Esse poder vem do alto. Você quer poder maior, obra maior do que perdoar pecados? É tão grande, que Jesus, quando perdoou os pecados do paralítico, e nas escrituras, e aí eles começam a duvidar no seu coração, né, quem é esse homem, perdoando os pecados, ele não tem esse poder, essa autoridade, ele fala, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder de perdoar pecado, eu vou dizer esse paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. O que é mais difícil? Dizer, teus pecados estão perdoados ou toma o teu leito e anda? Então, toma o teu leito e anda. E o paralítico andou. E assim eles se tocaram que esse homem que tem poder de fazer paralítico andar, lógico, também tem poder de perdoar pecado. E é esse homem que deu autoridade para os presbíteros, para o seu padre aí da sua paróquia, poder de perdoar pecados. Então esse mesmo espírito que está em Bento está nele. Um padre que eu conheço, né, o outro, mas Carla, ele não faz esses milagres todos de São Bento. Sim, Deus deu carismas diferentes às pessoas, mas o mesmo Espírito está sobre o seu pároco, sobre o seu padre, e ele tem um poder extraordinário de perdoar os seus pecados. Porque Pedro, olha, ele estava dizendo assim, olha, é muito para admirar que esse homem, embora venerável e muito santo, mas ainda vivendo nessa carne corruptível, tenha podido liberar almas já colocadas diante do juízo invisível, tá? Por causa de um milagre aqui que o Bento fez, ele está falando. E aí o que ele está dizendo para nós, o São Gregório na sua sabedoria? Olha, o seu padre também tem poder de fazer isso, tá bom? O seu padre também tem poder, é só você se submeter a Deus e recorrer aos sacramentos, beleza? Vamos lá. Estamos aí quase caminhando para o final. Falta um pouquinho ainda, mas estamos caminhando. Ele tem outros milagres, como o dinheiro entregue por milagre ao devedor. Certo homem fiel, impelido pelo aperto de uma dívida, acreditou ser seu único remédio ter com o homem de Deus expor-lhe a urgente necessidade. Foi ao mosteiro onde encontrou o servo de Deus, contou-lhe a grave aflição, né, de um credor a quem devia 12 soldos. Respondeu-lhe o pai, que não possuía os 12 soldos, mas, para não deixar de consolar essa alma, né, falou assim, vai e volta daqui a 2 dias, porque hoje não tenho o que te deveria dar. Nesses 2 dias, conforme seu costume, ficou entregue à oração. Quando ao 3º dia voltou o devedor aflito, apareceram de repente 13 soldos sobre uma arca do mosteiro que estava cheia de trigo. O homem de Deus mandou apanhá-los e entregá-los ao pedinte angustiado, dizendo que pagasse 12 e guardasse 1 para os próprios gastos. Muito legal, né? Outro milagre, a garrafa que não se quebrou. Na ocasião em que a falta de alimentos afligia tão gravemente a campanha, o homem de Deus distribuíra tudo o que havia no mosteiro a diversos indigentes, a ponto de quase nada mais restar na despesa. Fora um pouco de azeite numa garrafa de vidro. Apareceu então certo subdiácono de nome Agapito, pedindo com instância que lhe dessem um pouco de azeite. O homem de Deus, que tinha resolvido dar tudo na terra para que tudo lhe fosse dado no céu, ou seja, ele era extremamente caridoso, tudo que pedia ele dava, mandou que entregassem ao subdiácono o pouco de azeite que restava. Mas o monge carregado da dispensa retardou a execução. Um pouco mais tarde, Bento perguntou se ele fez e ele falou que não, porque se o fizesse não sobraria nada para os outros irmãos. Bento, indignado, ordenou a outros que atirassem pela janela a garrafa com o resto de azeite, para que nada ficasse do mosteiro por desobediência. Então você deixou uma sobra aí, eu mandei ensinar tudo? Jogou fora. Sob a janela abria-se um grande precipício eriçado de pontas de rochedo. A garrafa arremessada foi dar naturalmente nas pedras, mas ficou incólume como se não tivesse sido jogada, de modo que nem ela se quebrou, nem o óleo se derramou.
À vista disso, o homem de Deus mandou que a buscassem e integrassem íntegra, como estava, ao subdiácono. Reunidos depois os irmãos, repreendeu em presença de todos o monge desobediente, pela falta de fé, pela soberba, pela avareza, né? Tá bom? Então, ele atirou a garrafa não se quebrou, caindo lá num penhasco, e ele mandou ser entregue a pessoa lá que havia pedido, subdiácono de nome Agapito. Apareceu também um tonel cheio de azeite. Essa coisa de Deus proverá, né? Da provisão divina. Depois dessa repreensão, Bento entregou-se à oração com os irmãos. E no recinto em que rezavam havia um tonel de óleo vazio e tapado. Já sabemos que não tinha azeite. Enquanto o santo homem persistia em oração, a tampa do tonel começou a erguer-se com azeite que de dentro descia. Olha que extraordinário. Muito legal. E vamos para a quarta parte do livro, caminhando agora para o final mesmo, né? Nós temos aqui um partidário da heresia ariana. Ele ardia contra os que eram fiéis à Igreja Católica, de modo a matá-los, tá? Matava clérigos, tá? Monges. E aí, encarando Zala, o homem de Deus, Bento, olhou em seguida para o camponês, que tinha um camponês amarrado. Peraí. Na estação em que ia, com toda a fúria do seu perverso coração, Zala, com efeito, inflamado pela avareza e avidez da rapina, né? Você sabe que ele era godo, né? Ele era um bárbaro, então os bárbaros, eles roubavam, né? Inflamados pela avareza e avidez da rapina, do roubo, pôs-se a afligir com cruéis tormentos um camponês. Ele roubava lá os mosteiros, os camponeses, matava. Quando lhe rasgava as carnes em diversos suplícios, este, vencido pelos sofrimentos, declarou-lhe que havia depositado todos os seus bens em mãos do servo de Deus, Bento. O pobre camponês esperava que, acreditando o carrasco das suas palavras, suspendesse a crueldade e a vítima pudesse ganhar no intervalo algumas horas de vida. Zala cessou de maltratar o camponês, mas, atando-lhe os braços com fortes correias, obrigou a caminhar diante do cavalo para mostrar quem era esse Bento aí, que recebera os haveres. Indo à frente de braços amarrados, o camponês conduziu Zala ao mosteiro do Santo Varão, que encontraram sozinho a ler, sentado à porta do mosteiro. Disse então o camponês a Zala, que cheio de raiva o seguia. Eis aí o pai Bento, de quem te falei. Na estação em que ia, com toda a fúria do seu perverso coração, Zala pôs os olhos no homem de Deus e, pensando poder agir com o terror costumeiro, começou a gritar: levanta, levanta, devolva os bens que recebeste deste camponês. A sua voz, o homem de Deus ergueu os olhos da leitura e, tendo encarado Zala, olhou em seguida para o camponês, que continuava amarrado. Apenas, porém, pousou os olhos nos braços deste, as correias que o ligavam começaram a desarmar-se de modo maravilhoso e com tanta rapidez que teria sido impossível ao mais presto dos homens desatá-los tão depressa. Olha isso. Apenas pousou os olhos nos braços do camponês, as correias que o ligavam começaram a desamarrar-se. E Zala, tremendo, diante de tanto poder, caiu no chão e, inclinando aos pés de Bento, recomendou-se as suas orações. Nem por isso o santo homem se levantou da leitura, mas, tendo chamado os irmãos, mandou que o introduzissem no mosteiro para dar-lhe um pouco de pão bento. Quando Zala voltou à presença do santo, este admoestou para suspender tanta crueldade e insensatez. Então o tirano se foi comovido e nada mais ousou reclamar do camponês, que o homem de Deus, não pelo tato, mas apenas pelo olhar, soltou com o olhar. Eis aí, Pedro, o que eu disse. Os que servem familiarmente a Deus Todo-Poderoso podem de vez em quando operar milagres também por seu próprio poder. Esse que sentado reprimiu a ferocidade do terrível godo e com um simples olhar desatou as correias, e nós que prendiam o inocente está a indicar, pela rapidez mesmo do milagre que receberam o poder de fazer o que fez. Então, o poder de Deus estava já no Bento, às vezes de forma constante, que não precisava dele sair, deixa eu ir lá orar para Deus fazer esse milagre. O Espírito Santo de Deus estava nele de uma forma tão plena e tão constante, que com um olhar ali na hora, sem se mover, sem sair do ambiente, ele soltou o camponês. Teve um morto ressuscitado também, tá bom?
É uma criança aqui, olha. O corpo jazia à porta do mosteiro. Quando chegou o homem de Deus com os irmãos, dobrou os joelhos e debruçou-se sobre o corpinho da criança. Erguendo-se depois, estendeu para os céus as mãos e disse: Senhor, não consideres os meus pecados, mas a fé deste homem, que roga que lhe seja ressuscitado o filho, e restitui a este corpinho a alma que tiraste. Mal terminadas as palavras de oração, quando o corpinho inteiro da criança estremeceu por aí voltar a alma, e todos os presentes viram que o maravilhoso abalo do corpinho palpitava a tremer. Então Bento agarrou-lhe as mãos e devolveu-o vivo e incólume ao pai. Então, a gente lembra de Jesus, né, falando nas Escrituras: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Que você quer que eu te faça? Então tenha fé. A fé move montanhas. E Bento, na sua humildade, diz a Deus: não consideres os meus pecados. Olha, se ele diz que ele é pecador, imagina eu. Por quê? Porque o santo sabe que somos todos pecadores, todos nascemos, né, em pecado, nascemos já com o pecado original. Mas que a graça de Deus é que nos move, né, e nos ajuda a vencermos esse lado do inimigo. É essa graça, então, que nos perdoa os pecados. Então, ele se diz pecador e, na sua humildade, pede a Deus que atenda a fé desse homem, do pai desse filho, né, que estava ali desesperado, mas, ao mesmo tempo, com fé em Deus, porque foi atrás do servo de Deus. Bento vê a alma da sua irmã sair do corpo, tá na cela dele, elevando os olhos à altura, viu a alma da irmã desprendida do corpo, a penetrar sob a forma de pomba nas profundezas do céu, e rendeu graças a Deus, né, e anunciou aos irmãos a morte dela. Então, o nome dela é Escolástica, tá bom? Ela era uma serva de Deus também, consagrada desde a infância a Deus. Ela visitava São Bento uma vez por ano. Ela tinha feito uma visita a ele, né? Ele precisava ir embora, estava com pressa, e aí ela queria ficar. Ele roga para que pare de chover, estava caindo uma tempestade, para eles poderem ficarem juntos, né? Eu não lembro todos os detalhes da história, mas é muito interessante que Deus responde, né, com um milagre na natureza, para que eles fiquem conversando ali, a monja e o irmão, e logo depois ela parte, né? No dia seguinte, ela volta ao próprio mosteiro, e o homem de Deus, né, São Bento, vai ao dele, mas 3 dias depois ele vislumbra a morte dela, né, a ida dela para o céu. Então Deus promoveu esse momento ali entre eles, de despedida. Deixa eu ver mais o que. Temos muitos milagres aqui, olha esse aqui, ó. O mundo diante dos olhos de Bento e a alma de Germano. O diácono Servando, abade do mosteiro, outrora construído em terras da campanha. Peraí. Chegada a hora do descanso noturno, o venerável Bento acomodou-se no alto da torre, enquanto o diácono Servando ficou no piso de baixo. Tá? Então, Bento está no alto e Servando de baixo, naquele mosteiro ali. E ele era abade, né, o Servando desse mosteiro das terras da campanha. Os 2 aposentos se comunicavam, convenientemente por uma escada. Em frente dessa mesma torre existia uma grande morada, onde estavam os discípulos de um e de outro. Enquanto os monges dormiam, um homem de Deus, Bento, antecipava em vigília a hora da oração noturna. Eis que, estando à janela em prece a Deus onipotente, de súbito, na calada da noite, orou para cima e viu uma luz que se difundia do alto e dissipava as trevas da noite, brilhando com tal esplendor que, apesar do raiar das trevas, superava o dia em claridade. Nessa visão seguiu-se uma coisa admirável. Ele mesmo contou: o mundo inteiro lhe apareceu ante os olhos, como que concentrado num só raio de sol. E ainda enquanto o venerável pai fixava atentamente a vista do esplendor da cintilante luz, viu a alma de Germano, bispo de Capua, levada ao céu pelos anjos numa esfera de fogo. Questionado então que alguém lhe servisse de testemunho de tão grande visão, chamou 2 ou 3 vezes o diácono Servando, pelo próprio nome. Subiu, olhou para o alto e ainda viu um rastro de luz. E, estupefato por essa maravilha, Servando, né, ficou ali olhando, e o homem de Deus narrou por ordem tudo o que aconteceu. E encarregou Teóprobo de Cassino,
que na mesma noite mandasse alguém a Capua para saber o que havia com o bispo Germano e comunicasse a Bento. E aconteceu que, enviando, encontrou já defunto o reverendíssimo bispo Germano, que morrera no mesmo instante em que Bento tomou conhecimento de sua ascensão, nessa visão. Muito legal, né? Bento escreve a regra dos monges, a gente está falando dos milagres, e aí vamos falar da parte prática também. Ele escreveu uma regra de monges, notável pelo espírito de discernimento e clara pela linguagem. Era concreta, ele ensinava aquilo que ele mesmo praticava e vivia, tá bem? E anunciou aos irmãos a sua morte. No mesmo ano em que devia partir dessa vida, anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam, e a outros que moravam longe. Aos presentes acrescentou que guardassem em silêncio o que ouviram, e aos ausentes ainda deu a saber o sinal que se produzia para eles quando a alma se lhe apartasse do corpo. Então, pediu que guardasse o silêncio, e aos ausentes deu a saber o sinal que ia se produzir, mesmo longe eles iam saber quando a alma deixasse o corpo, né, de bem. Muniu-se para a partida com a comunhão do corpo, né, ele tomou a comunhão do corpo e do sangue de Jesus, e apoiando nos braços dos discípulos os membros enfraquecidos, ficou de pé com as mãos elevadas para o céu, e entre palavras de oração, orando, ele morreu. Exalou o último suspiro. No mesmo dia foi comunicado a 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e o outro distante, igual visão. Ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e coruscante de inumeráveis luzes, estendidos desde a cela de Bento até o céu. Em direção do oriente, no alto, estava um homem de venerável e resplandecente aspecto, que lhes perguntou de quem era a estrada que viam. Eles confessaram que ignoravam. Então lhes disse: este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. Assim aconteceu que, como os discípulos presentes viram a morte do santo varão, também os ausentes dela tiveram conhecimento pelo sinal que lhes fora pronunciado. Então eles viram este sinal, né, o forro de tapeçarias, luzes, estendidos da cela de Bento, o quarto dele, até o céu, né, em direção ao oriente, onde estava quem? Um homem de venerável e resplandecente aspecto, Jesus, né? E aí Jesus pergunta, de quem que é esse corpo, né? De quem que é essa estrada, perdão? E eles falavam que ignoravam, e Jesus fala: este é o caminho pelo qual Bento, amado do Senhor, subiu ao céu. Né? Esse homem de venerável e resplandecente aspecto não diz aqui quem é, eu deduzo que seja Jesus, né? Pode ter sido um anjo, mas é um homem, né? Então, Jesus. Ele foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construiu, depois de ter posto abaixo o altar de Apolo, aquele que a gente falou, dos idólatras. E na mesma gruta de Subloca, em que primeiro habitou, ainda hoje, quando a fé dos suplicantes o exige, ele refúgio em milagres. Bom, a gente encerra por aqui o livro. A gente leu vários milagres, a maioria deles, não todos. E se você quiser ler o livro completo, com toda a espiritualidade de São Bento, os milagres, esse livro aqui, como eu disse, ele é um livro muito em conta, né, muito bom, e eu espero que você tenha sido edificado por esse vídeo. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal, passar para outras pessoas, para que o YouTube distribua, porque o YouTube distribui pouco o nosso conteúdo. Se você gosta, né, faça isso, por favor, se você se sentir à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus renove a sua fé, também a minha, e que Deus infunda em nós a graça para sermos santos e para buscarmos a sua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seguiremos reunidos, e estivemos reunidos, e seguiremos também nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Que o Senhor seja com você.